que o meditar do meu coração e as palavras dos meus lábios sejam agradáveis a Ti, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Atualmente, é praticamente impossível mesmo, usar a internet para qualquer coisa ou qualquer veículo de mídia, rádio, TV, jornal, sem que a gente esbarre em propaganda de casa de aposta. As tão famigeradas bet. Fico até com pena das Elizabeth, né? Porque usaram essa expressão em inglês no Brasil. Mas desde que os bingos foram proibidos, alguém lembra ainda do bingo? O Rio também foi infestado por isso na época, mas foi proibido por lei em 2002. E todos eles, os legais, obviamente, se encerraram em 2002. Mas desde então não tinha acontecido ou surgido um produto que fosse tão agressivo para levar as pessoas ao vício de aposta. Até mais do que também o já complexo jogo do tigrinho, que é igualmente destrutivo. Teve uma audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados, há poucas semanas atrás, que eles estão discutindo essa questão para regulamentar as bets no Brasil. E foi um representante lá do Ministério da Saúde, do SUS, mais especificamente falando, trazendo dados sobre essa questão. E eu fiquei assistindo porque eu trabalho na área de gestão de pessoas, o famoso RH. E isso, infelizmente, até no nosso instituto é um problema, porque as pessoas ganham bem, gastam muito com aposta, e isso entra o quê? Consignado. E as pessoas vão, e a gente começou a analisar isso, foi vendo que parte das pessoas, parte grande, começou a se endividar num tempo rápido por causa de aposta no celular, de qualquer coisa mesmo. E esse representante do Ministério da Saúde falou, e isso para mim é bem chamativo, que nos últimos 5 anos houve um crescimento de quase 140% na busca por serviços de saúde mental no SUS por conta de dependência de jogos online ou de mais apostas. 140% em 5 anos. Deixa de ser um caso de uma compulsão específica num ponto que já é um problema e precisa ser resolvido. Mas aí se torna uma emergência de saúde pública. E isso é tão grande que na última semana mesmo, foi agora de quarta-feira, a última, o governo federal lançou uma ferramenta dentro do site da Receita Federal, Secretaria de Jogos e Apostas. Olha isso, hoje você tem uma secretaria, porque antes era só uma para lidar com loteria, estava lá jogado. Agora você tem que ter uma Secretaria de Jogos e Apostas para lidar com essa questão. A secretaria criou uma ferramenta de autoexclusão, que você vai lá na ferramenta, você bota teu nome, teu CPF, sou o Gov, né? Hoje em dia a maioria tem para um monte de serviço que tem, você bota lá e ele te auto-exclui automaticamente dos serviços de aposta, pelo menos os legalizados. Se alguém jogou algum dado seu ou alguma coisa, essas casas de apostas têm, se não me engano, 15 a 30 dias para excluir, senão eles tomam multa e multa pesada. Então, se você tem curiosidade, vai lá no seu buscador, no seu Google da vida e bota lá, autoexclusão GovBR, você vai achar, eu já fiz, não é propaganda do governo não, mas eu acho que é uma ferramenta muito boa, porque o que pegam de dados também é a gente, mas isso é outro assunto. Mas, em certa proporção, todos nós temos nossas compulsões, nossos vícios. E é muito difícil, gente, ter autocontrole grande, a ponto de nós, por nós mesmos,
sairmos do buraco que entramos e muitas vezes nem percebemos. Nossa caminhada de fé, nela acontece a mesma coisa, ou algo bem semelhante. Quando a gente mergulha naquilo que a gente chama de pecado, erro, desvio, né? A carta aos Romanos aqui, que o Diego leu, mostra bem essas realidades, né? A escravidão do pecado, e aí Paulo usa a escravidão ao Senhor. Mas aqui um parênteses. Paulo usa essa expressão escravos do Senhor de uma forma bastante literária, tal qual qualquer escritor ou escritora usaria para fazer essa analogia. Você estava amarrado a um, você agora está amarrado a outro. Você está ligado a um, agora você está ligado a outro. Não é escravidão. Escravidão foi abolido, gente. Então, se alguém, falar que você tem que ser escravo da igreja, que você tem que ser escravo do pastor, do apóstolo, do sei lá quem, reveja bem seus conceitos. Dito isto, é simplesmente dizer que a gente saiu de um apego que mata para um apego que cuida. E que a gente se une de uma maneira tão única com o Criador, que, assim como o Salmo, lido pela Cândida, a gente confia no amor e na bondade de Deus, a ponto de não importa o que aconteça ou qual o sofrimento do dia a dia, porque, gente, basta cada dia o seu mal. Mas nessa caminhada do dia a dia, a gente, tal qual Abraão, entende que Deus provê na nossa caminhada. Kátia, que leu aqui Gênesis hoje, é um dos trechos talvez mais conhecidos do Gênesis, da história de Abraão. Deus fala para Abraão: vai lá, pega seu filho, bota na pedra do altar. Era uma pedrona, não é altar bonitinho, mesa como a gente tem hoje. Bota seu filho lá, pega o machado e pode parecer para muita gente, e eu estou incluído, uma loucura. Como que eu vou pegar o meu filho? Imagina, Kátia está lá orando e Deus fala para Kátia: pega o Bruce, bota aqui do lado, carrega ele. E ela vai falar: tá, Deus está doido? Mas para um coração como o de Abraão, que estava encharcado de uma relação com Deus, ele tinha a certeza de que cada dia na vida dele, nessa loucura do dia a dia dele, o Senhor Deus daria o que fosse preciso. Vocês lembram no final da leitura? O nome do lugar muda para o Senhor Deus dará o que for preciso. Porque Deus provê. Quando Abraão levantou lá, machado, faca, enfim, veio o anjo e falou: para. Tinha até um filme que eu gostava de ver, não lembro desses filmes bíblicos, que Abraão vinha assim, via a mãozinha do anjo mesmo, segurava-se a mão de Abraão assim: para, não mate Isaac. Está ali o cordeiro no meio dos arbustos e Deus provê. Mas depois de eu dizer tudo isso de forma tão bonita, você vai se perguntar: eu ainda estou no buraco. E se eu sozinho não consigo sair? E aqui eu pego a fala de um psiquiatra chamado Rodrigo Machado, do Hospital das Clínicas da USP. Deu algumas dicas para a gente agir quando identificar que tem um sofrimento, no caso das apostas, que ele é um pesquisador dessa área. E ele deu 5 dicas. 1. Procure ajuda especializada. 2. Procure grupos como os Jogadores Anônimos.
Da última vez eu falei dos Alcoólicos Anônimos, hoje dos Jogadores Anônimos, que também é um grupo que tem em todo o Brasil e no mundo. 3. Usar aplicativos para bloqueios de sites de apostas nos seus aparelhos. 4. Usar a autoexclusão do site de apostas, se tem um exemplo gratuito. E, olha isso, 5. Contar com alguém de confiança para suporte e supervisão financeira. É claro que em situações assim, gente, cada caso é um caso. Ele dá dicas que não são fórmulas mágicas. Mas, se a gente começa e conhece a consciência que temos dia a dia de quando o pecado escraviza a gente, amarra a gente, deixa a gente dando voltas no mesmo lugar. E a alegria da liberdade e união com Deus, a gente conhece esses dois opostos, é dever nosso, enquanto cristãos, enquanto seres humanos, ser ponto de acolhimento, de amor, de cuidado e de direcionamento, para que, como o evangelho lido hoje, a gente tenha que oferecer, a gente possa oferecer, mesmo que um copo de água fria. Talvez a gente não tenha fortunas para oferecer, porque essas pessoas, como exemplo de hoje, são endividadas, dívidas milionárias. Um amigo, há um pouco tempo atrás, veio assim com toda a naturalidade: no jogo, preciso de uma ajuda aqui para pagar a minha dívida. Quanto é a sua dívida? Achei que era, sei lá, R$100. Não, 20 mil. Às vezes a gente não vai ser a solução do problema, nem vai ser o ponto final pelo qual ele vai passar, e nem seremos os mais preparados da história do universo para lidar com os problemas específicos. Não somos super-homens nem super-mulheres, mas nós podemos ser os braços que abraçam, que dão respiro e que ajudam uns aos outros a nos tirarmos do lodo e da lama que a sociedade insiste em jogar a gente. E isso é todo dia, gente. Isso acontece com todo mundo. Quando a gente é quando a gente é comunidade, quando a gente é comum unidade, a gente pode abrir esses braços para ouvir a voz de Deus, obedecer a sua voz divina, seu sussurro divino, a sua brisa suave, e, por exemplo, repartir chocolate na Páscoa, fazer uma bela feijoada, uma festa de aniversário surpresa para alguém que a gente gosta, né, Bruce? Ou até uma bela festa junina, com ninguém soltando a mão de ninguém, ninguém impedindo ninguém de entrar por aquela porta e dizer: você não pode. A gente tem que se ajudar a nos libertarmos dos pecados do cotidiano. A injustiça, o desamor, a falta de cuidado, o desrespeito. Muitas vezes as pessoas são feridas, vêm feridas até a gente. E repito, é nosso dever abrir os braços e acolher. Se alguém vier conversar com a gente e falar: achei que você foi errado nisso, pedir desculpa. Preciso de ajuda de alguma coisa. Cara, eu não posso, mas peraí, vamos ver quem pode. E ir catando. E é assim que a gente se faz família em torno dessa mesa da palavra que a gente leu agora e daqui a pouco do pão e do vinho. Que o Cristo que animou Pedro e Paulo, que vão ser memoriados oficialmente amanhã
mas já adiantamos para hoje, continue a nos animar, encarar o desafio de cuidarmos uns dos outros, pois Ele sempre, sempre continuará a dar o que é preciso. Que Deus nos abençoe na caminhada. Amém.